Caramelo bobó é campeão. Tá achando azeite? Porque tá uma falta, uma seca do cacete de dendê, né? Eu não como muita coisa, então assim, o dendê é 2 dedinhos. 3 gotinhas só pra dar o cheiro. Olha, coisa a Lapa linda. está voltando a ser a Lapa. A Lapa confirmando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa. Cara, eu vou te falar que o Sururu tocou no Arcos da Lapa, que era do lado direito. Arcos da Velha. Arcos da Velha. É, aqui é de... Caraca, bicho, você chegou a tocar. Sou mistura boa do Brasil. Eu sou verde, amarelo, negro, anil. Eu sou do mar, sou terra e ar. Quando requebro, requebro, requebro até o sol raiar. Pergunte a quem já viu, vou dizer mais. O samba foi quem coloriu a minha pele, pôs no meu quadril pimenta para temperar o meu requebro, requebro, requebro a minha voz, o meu cantar. Minha pátria, mãe gentil, meu povo varonil, também é bando, sou benguela do Brasil. E quem vai duvidar, me diga quem pode negar. Não vivo sem me requebrar. Tuira tundeira, para badastundir. Sou mistura boa do Brasil. Eu sou verde, amarelo, negro, anil. Eu sou do mar, sou terra e ar. Quando requebro, requebro, requebro até o sol raiar. Pergunte a quem já viu, vou dizer mais. O samba foi quem coloriu a minha pele, pôs no meu quadril pimenta para temperar o meu requebro, requebro, requebro a minha voz, o meu cantar. Minha pátria, mãe gentil, meu povo varonil, também é bando. Sou benguela do Brasil. E quem vai duvidar, me diga quem pode negar. Não vivo sem me requebrar. Requebrar. Tirudei, babudá. Tira tundeira. Tira tundeira, babudá. Tira tundeira. Para badastundir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, bem-vindos, amigos, a mais um Fundição Resenha, nessa série encartada na Primavera da Fundição, cujo alvo que a gente está perseguindo é esse ponto de contato entre educação e arte, que a gente entende que é um ponto grande de contato. Educação e arte, basicamente, são a mesma coisa, aliás. E é sobre isso que a gente está investigando, é isso que a gente está fundindo e refundando aqui nesse Fundição Resenha. Vocês já tiveram em outras oportunidades com a gente, online, durante shows e tal, mas aqui a gente está justamente pensando nisso, como é que a gente usa a educação, a arte e a cultura nesse processo de trazer um Brasil à tona, que é o Brasil que a gente quer. E eu tenho aqui a alegria, a satisfação, a honra de ter do meu lado uma amiga, uma ídola, uma figura que é referência e, ao mesmo tempo, estivemos juntos em muitas trincheiras nesse processo de reocupação cultural do bairro da Lapa, nesse processo de trazer de novo o samba para um lugar de centralidade dentro da indústria cultural, mas ela sempre me ensinando muito,
me ensinando com vivência, com o conhecimento que ela tem acumulado nessa carreira brilhante que ela tem. E eu falo de Nilze Carvalho, senhoras e senhores. Bem-vinda, Nilze. Obrigada pelo convite, João. Prazerzaço estar aqui participando de mais um momento da Fundição, né? Que é uma casa que eu gosto muito. Nós gostamos, né? Você adora demais, né? É uma espécie de templo, né? Espécie de templo que temos sempre aqui. que eu posso, eu estou por aqui. Obrigado por ter vindo, atendido o nosso chamado. Queria que você começasse dizendo se tem algum instrumento que você não toca. Caraca, gente, eu gosto de muitos instrumentos. Ainda comprarei alguns para aprender. Sempre é tempo. Tenho alguns na lista, assim. Mas, assim, que você já tenha tocado em gravações, em show, não sei o quê, lista pra gente. Não, em gravações, quer dizer, que é um lugar mais confortável, né, para a gente tocar. Aquilo que a gente até nem domina. Enfim, além do cavaco, do violão e do bandolim, que são instrumentos que eu trabalho com, que eu me apresento. Faço alguma percussão, pandeiro. Se a música for pequena e lenta, eu consigo tocar uma música inteira. Tamborim, surdo. Já fiz um disco inteiro tocando surdo. Sei lá, alguns acordes bem simples no piano. Contrabaixo é um instrumento que eu adoro. Eu já toquei, em algum momento eu já toquei. Agora ele estragou, está lá em casa parado. Mas o instrumento de entrada, assim, a porta de entrada foi o bandolim? Foi o bandolim. Na verdade, comecei a tocar o cavaquinho. Depois pulei para o bandolim. E por que pulou para o bandolim? Que é um instrumento até menos popular do que o cavaco. Menos popular. É que eu comecei a tocar choro, né? Com 5 anos, meu pai apareceu com um cavaquinho lá em casa e eu comecei a brincar com o cavaquinho e todo mundo percebeu que eu troquei a boneca pelo cavaco. E aí ele começou a me ensinar e a gente ouvia os discos do Jacó, tocava as músicas do Valdir. Meu pai é músico, né? Era trompetista, então ele tinha muita música em casa. Essa foi uma vantagem, né? E em um certo momento eu queria muito tocar as músicas do Jacó e, enfim, o cavaquinho tem uma afinação, o bandolim outra, e as músicas do Jacó eram mais propícias para o bandolim. E aí na época a gente não tinha bandolim, trocava as cordas do cavaquinho, afinava, dava um jeito lá para poder tocar as músicas do Jacó. E aí depois eu comecei, a gente arrumou um bandolim tonante, né, bem duro, aquele que o pessoal iniciante que não tem dinheiro compra o tonante, né? Nem sei se existe, acho que nem existe mais. Mas enfim, todo mundo da minha idade para baixo, para cima, teve um tonante na vida. E aí eu passei a tocar bandolim. E quando eu fui gravar a primeira vez, eu ainda tinha esse tonante, só que na hora de tocar, o Ronaldo bandolim falou assim: não, você não vai tocar com esse bandolim, com esse instrumento, toma o meu. Aí você imagina, eu estou com Fusquinha e o cara me dá uma Ferrari na mão. Aí foi bem mais simples. Sua primeira gravação foi com o bandolim do Ronaldo. Com o bandolim do Ronaldo. Um abraço para ele, então. E com o Época de Ouro inteiro, né? Eu tive esse privilégio de gravar, de estrear com o grupo Época de Ouro. E eu te falei que esse disco, Choro de Menina, né? Que é de 81, você me 81. disse. Não é que eu ouvi falar, não. Eu tenho na família a história de músico profissional. Testemunha, hoje, né? Que diz que começou a vislumbrar a possibilidade de ser músico profissional, de estudar música e tal, a partir desse disco, que é um disco emblemático, porque estamos falando de quase 40 anos atrás, um tempo em que era muito mais difícil você chegar num resultado de um disco. Assim. Os filtros da indústria fonográfica para você conseguir gravar um disco eram muito maiores do que hoje. Né? Não. Embora não é que o processo seja o mais democrático do mundo, hoje em dia não é, mas é muito mais fácil hoje você gravar um disco. Você consegue fazer uma gravação de áudio se não com excelência, mas com uma boa qualidade, com muito menos recursos e sem alguém dizendo isso sim e isso não. Né? Você grava e lança nos aplicativos de música. Estamos falando de 81, que era muito mais difícil. Então, assim, a importância, eu tendo na família essa história de alguém que virou músico profissional, ao ver o seu disco e falei, poxa, uma pessoa da minha idade, com 10, 11 anos, tocando desse jeito e com esses bambas e tal. A importância que você consegue hoje, depois desse tempo todo, reconhecer que ser uma instrumentista precoce,
com visibilidade nacional e mundial até naquele momento, o quão importante você acha que isso foi para uma geração de músicos mesmo? Eu nem pensava nisso, assim, não tinha essa consciência e nem dava tanta importância para essa questão, mas foi uma coisa que aconteceu, realmente. Falando do seu padrasto, e várias outras pessoas já me falaram isso, né, que tinha esse disco, que a partir dali começou a gostar, e de repente o pai comprou, de repente a pessoa nem se tornou músico, começou a gostar desse estilo por conta desse disco, né, porque aí estava vendo uma pessoa da idade dele tocando aquela música que era tão estranha para uma certa época, né, para crianças, né. Então, tipo assim, a minha sobrinha neta, ela não acha estranho, porque ela já ouve isso tudo. Na sua casa não é estranho, porque as crianças da sua casa ouvem, né? Mas em certos locais, em certas casas, isso é quase uma coisa que não existe, né? Você tocou num ponto que é fundamental, que é se você nega acesso ou se você nega a possibilidade, esse arbítrio não é total, né? Exatamente. Uma criança que não tem acesso a multiplicidade de gêneros. Ela só vai ver vai reproduzir o que querem. Duas coisas ou três coisas que viu na vida, não uma gama maior, né? Isso me traz para essa questão da importância da educação musical, né? Assim, uma educação musical nem que não seja uma educação formal, assim, do estudo da leitura, do solfejo, do ditado, mas uma educação musical que seja você a escola de hoje, a escola da atualidade, ser responsável, ativa pelo desenvolvimento de um gosto pela arte, pela música, né? Porque isso, realmente, como é que você vai saber se uma potencial Nilce Carvalho, com seus 11 anos, vai poder estar tocando bandolim daquele jeito? Se você não apresentou aquilo para a criança, né? Assim, a música, nesse ponto, a música não é muito diferente de qualquer outra, entre aspas, disciplina de uma escola regular, né? Eu, por exemplo, quer dizer, tive esse privilégio de ter isso em casa, e ao longo da vida estudando em escola pública, eu só tive uma escola que teve educação musical, e era muito legal. Os professores eram muito legais, a turma, sabe, todo mundo focava naquilo. Era muito diferente. E por que não ter em todas, né? Talvez haja uma espécie de entendimento tácito da política formal de que é desperdício de recurso. Né? Isso eu tenho ouvido, assim, né? Que estudos mais profundos, porque assim o artista é um cientista, só que ele é um cientista que a observação é para dentro de si, né? O artista, o compositor, ele observa, mesmo que ele vá falar do mundo, mas ele fala do mundo por um filtro pessoal, então é uma observação para dentro, mas não é menos importante do que a observação para fora, do que a observação análoga do cientista. Então, nesse sentido, assim, seria muito legal, né, a gente poder trazer isso para o... E aí, nesse ponto, um país tão subletrado por média e submusicado, vamos dizer assim, ter contato com o teu disco foi exatamente, né? Quando ele apareceu, e ele, assim, eu não ganhei dinheiro, mas ele vendeu muito. Vendeu muito, muito mesmo. Qualquer lugar do Brasil que eu ia, qualquer lugar que eu vou, esse disco tá. As pessoas aparecem, todo no teatro assim, a pessoa faz assim com o disco. É engraçadíssimo. Ou seja, para as outras pessoas foi educação musical, para você foi educação financeira, né? Tipo, dinheiro com isso, não espere. Não espere. Mas é muito legal você ir nos lugares, ver as pessoas com aquele bolachão, né? E como é que a tua vida seguiu a partir daí, a partir dessa repercussão desse disco? Eu fiz 4, foi uma série de 4 discos. Primeiro de com Épocas de Ouro. Assim, tipo o Roberto Carlos, cada ano tinha um, sabe? Isso até eu virar adolescente, virar aborrecente. Mas o segundo foi uma experiência maravilhosa, porque o segundo foi com Zé Menezes. Teve Zé Menezes, a Luciana Rabelo, Rafael Rabelo tocando, assim, copinha na flauta. O terceiro foi uma galera nossa, e o quarto foi com Época de Ouro novamente. E, a partir daí, a gente deu uma pausa, e foi justamente na época que eu fui chamada para participar de um show na Europa, chamado Oba Oba, que foi um cara, um italiano. Ele veio, levou o Oba Oba uma primeira vez e adorou a coisa, e resolveu fazer um teatro de revista
um pouco mais amplo, né? Fazer aquele show mais amplo, mais organizado. E ele veio e comprou todas as marcas Oba-Oba, é dele, no mundo inteiro. E ele fez um show onde ele chamou o Jair Rodrigues para fazer o vocal, a Eliana Estevão. Aí ele queria botar o choro, mostrar o choro dentro desse... E aí ele viu, por intermédio desse disco, ele me conheceu e me levou para fazer... Mas aí você já foi morar lá? Não? Ficou um tempo fazendo turnê? A gente fez uma turnê de 1 ano, rodando a Itália Uau. toda. Fomos à França, Espanha, fizemos 1 mês na França, 1 mês na Espanha e 10 meses na Itália. Que demais. Maravilhoso. Mas aí né? voltou para o Brasil. Aí voltei. E ali eu comecei a cantar, né? Porque ele me viu tocar com o violão no cantinho, assim, passando o tempo, enquanto o pessoal ensaiava, né? E aí ele me viu cantar e resolveu... Aí fez como é que fala? Um quadro de bossa nova para eu cantar. Para eu contrapor com a Eliana Estevão, que tinha uma voz super poderosa e a minha voz super suave. Aí a gente fazia ali Era muito interessante esse Eu show. disse resolveu cantar para passar o tempo. Que coisa maravilhosa. Mas, enfim, aí depois, aí eu voltava, não ficava o tempo todo que eu tinha que estudar. Aí eu voltava, estudava 1 ano, 2 anos, aí ia embora. Fui com esse pessoal mesmo para os Estados Unidos, passei 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio lá nos Estados Unidos, em Vegas. Depois fomos para Broadway. Aí voltava, estudava. E aos trancos e barrancos eu consegui terminar os estudos, né, o 2º grau. E aí, quando eu ia entrar na faculdade, deu greve e eu fui convidada para ir para o Japão. Aí fiquei 6 anos no Japão. 6 anos no Japão. E essa experiência lá, como você Boa, resume? muito boa. O Japão é um país muito diferente daqui, as pessoas são muito diferentes. Musicalmente, não tão interessante, né? Porque a gente tocava aquela coisa... Era como se estivesse fazendo uma gig aqui na Lapa. Sabe? Sim, todo sim. dia a gente tocava. Sim. A única diferença é que a gente começava a tocar... Era de tocar de 6 às 10. E aqui a gente toca de... De 10 às 2. Ou mais, né? Ou mais. E lá a gente fazia meia hora a cada set. Então, a gente tocava 1 hora e meia. Aqui é cada set de 1 hora. E recebe 15 dias depois. Instituições. Não, lá a gente era contratado com plano de saúde e tudo mais. Já foi outra coisa, né? Até as gigs do Japão é isso. E você vê, por exemplo, aos trancos e barrancos terminei o ensino médio, né? A essa altura ela já tinha conhecido os Estados Unidos de cabo a rabo, a Europa, o Japão. Então você imagina, assim, era uma... se isso não é escola de vida também, né? Se isso não é contato com outras culturas, com outras realidades, com outros povos, outras experiências civilizatórias, sim, né? sim. Que ignoram muito do que é a cultura brasileira, às vezes não conhecem ou conhecem só o estereótipo disso. Certamente você pôde mostrar aprofundar um pouco mais, né? Isso, né? Porque, de fato, o samba que a gente conhece o Nilson há muitos anos de ocupação da Lapa aqui. Quando é que você voltou definitivamente para o Brasil? Eu voltei em 99. Coincide mesmo com aquele processo. Justamente, eu voltei, fiz vestibular, passei para o vestibular, entrei na Unirio, e aí ali, na verdade, quando eu voltei, eu falei assim, não vou... Ninguém, enfim, as pessoas já esqueceram de mim, eu vou estudar. Eu vim nessa vibe, vou estudar, já fiz pezinho de meia aqui, não sei o quê, vou, né, estudar. Sim. Aí cheguei, 1º semestre, peguei 11 matérias. Só que aí, no 3º mês, eu já estava sendo convidada para fazer a noite aqui lá. Aí foi assim, meio doido. Aí, nisso, eu conheci a Camila, e aí a gente fundou o Sururu na Roda. Aí chamei o Silvio, o Fabiano, a Luciana. Na verdade, a ideia mesmo foi da Luciana Oliveira. Sim. Que estudava com a gente lá e resolveu tocar. Que ano é o Sururu, a fundação? 2000. 2000, né? A gente entrou na faculdade, a gente começou a fazer prática de conjunto. Sim. E começamos a tocar. E aí a gente ia tocar na casa da mãe da Camila, um lugar bacana que ela tem lá em São Pedro da Aldeia, né? São Pedro da Aldeia, né? E aí... É Serra ou é mar? É Lagoa. São Pedro da Aldeia. E aí a gente ia, nós 3 íamos, eu, Camila e Luciana. Eu falei, o Silvio estava viajando, voltou, falei, meu irmão é percussionista, vou chamar ele para fazer essa parada. Aí acabou que juntou ali e firmou. Aí a Luciana, não, conheço um cara do pandeiro, aí chamou o Fabiano, aí firmou. Pô, que demais. Mas a Lu saiu e aí ficamos nós 4. E aí,
ficou eu fazendo faculdade com 11 matérias, com sururu na roda, e me chamaram para fazer o Samba Minha Nobreza, no lugar da Tereza, que ela não pôde fazer os shows. Sim. Aí eu tive que aprender com 50 músicas em 10 dias. Eu acho que eu vi semana. contigo. Eu acho que eu assisti contigo. Eu fiz todos lá no Odeon. Que foi super importante também para criar uma sensação de pertencimento daquela geração toda em torno de um repertório. Tá, tinha Pedrinho Miranda, Alfredo era menino, Alfredo era pequenininho. ia assistir. Pedro Paulo Malta, Mariana Bernardes. Mariana Bernardes, a Cristina Buarque. Gente, era muito legal. E aí eu fiquei uma loucura, né? Porque achei que ia ter tranquilidade para estudar, eu só vou estudar. Nada, cara. Chibata comeu nas costas. E você vê como é que a gente tem dificuldade para entender esse conhecimento inominável e que a gente adquire assim, meio sem querer, de estudo, né? Porque o que você estava fazendo também era estudar. Esse processo de ocupação da Lapa, de que a gente foi partícipe, talvez a gente vá precisar de um pouco mais de tempo para entender o tamanho, né, da importância disso. Mas ele, de alguma forma, parte daí. Por exemplo, você já tinha rodado o mundo, tocando. Eu não me pretendia músico. Então, esse processo é o processo que forma uma série de músicos. Sim. Também, nesse sentido. Só que isso, assim, com conhecimento de rua, com esse entendimento de que música também é uma coisa para ser feita aqui no dia a dia, né? E não apenas na academia. E aí, legal que esse dilema... Eu, nessa época, fazia faculdade de jornalismo. Não pretendia fazer faculdade de música, como, de fato, não fiz. Mas também fiquei nessa divisão entre a educação e a boemia, que a gente chama de boemia, e que, na verdade, é um estudo danado de vida, de improvisação, de jogo de cintura, de jogo de cena, de tudo isso, né? Fica ali a cancha ali do palco, né? É muito importante a cancha do palco. Cara, de 2000, Sururu, porque o Casuarina é de 2001. Então, não, tá tudo ali coladinho. A gente fazia o sábado no Dama da Noite, vocês faziam qual dia da semana? A gente teve uma época que a gente fez o Dama da Noite. Depois a gente começou a tocar no CCC e aí... Aí parou, que era o mesmo dia, ficamos só lá no CCC. E eu teve um período de dama junto, assim. E eu fazendo as quintas-feiras no Carioca, junto com o Choro na Feira. Sim. E aí era outra coisa, era outro som, era outro... Nesse período eu tinha um trabalho formal ainda em escritório. Eu trabalhei em escritório até 2007. Eu não podia largar aquela giga. Aquela era giga. A giga era aquela, na verdade. Quando eu vi, a giga era outra. Eu falei, não, agora eu já posso largar. Mas são fases boas. A gente ficou conversando sobre isso, né? Como a diplomacia passa por isso, né? Como, de alguma forma... você educou o mundo de Brasil, né? Artistas brasileiros que rodam o mundo. Educam o mundo de Brasil, porque, de fato, a gente não tem essa pretensão de criar uma indústria cultural globalizante do que é o Brasil. O Brasil já até flertou com isso algumas vezes, né? Teve momentos de maior infiltração. A Bossa Nova alcançou muito lugar, né? A política da boa vizinhança lá, com o Zé Carioca, não sei o que também. Mas nunca foi exatamente um vetor de dominação cultural brasileira. Mas é uma diplomacia, né? Tem um papel político muito importante. Você consegue perceber e mapear isso e recebe o feedback de estrangeiros lá e tal? Sim. É uma música que a gente sabe que ela não vai dar aquele boom, mas é uma música que as pessoas buscam, as pessoas que vão aos shows lá fora. Eu trabalhei... tanto em lugar que era pub, né? Onde tinha bebida, mas também fazia muito show de teatros, né? Então, o engraçado é que o show do pub lá também era muito educativo, que as pessoas iam para o pub para beber, mas elas iam para escutar, muito para escutar. É uma coisa que aqui, às vezes, não acontece, aqui o pessoal vai muito para beber. Acho que não aproveita, não acho nem que assim, não sabe que de repente não consegue perceber que ali tem uma coisa de bastante qualidade que você pode aproveitar. Lá isso acontece, o pessoal, por exemplo, está num pub, o pessoal está bebendo, sei que, quando você entra para tocar, não vou falar que para 100%, mas o barulho diminui, sabe? As pessoas estão ali, começam a prestar atenção no que você está fazendo. Mas a gente nem quer essa atenção total, porque a gente sabe que é um pub, né? Claro. Então, eu não vou exigir que o cara pare de fique
Só na Argentina é assim. Na Argentina, as pessoas, nas casas de milonga, as pessoas param. Em Portugal também, né? Param mesmo. E Silêncio que você vai cantar o fado. Também lá em Portugal tem esse jargão. Né? Mas assim, mas é bastante interessante, foi muito interessante. Consegui ver as várias faces, né, do tocar. Fiz festival ao ar livre, teatro, pub. E o que de mundo a artista Nilce Carvalho, agora, a essa altura da carreira, traz consigo, assim, de coisas de experiências de mundo? Eu não sei, quer dizer, para dentro de mim eu trago tudo. Sim. E agora, para expor, hoje, no momento, a gente não está conseguindo expor muito, né? Então, claro. Mas acho que para o futuro eu continuo fazendo teatro. Eu adoro fazer teatro, adoro fazer samba e teatro. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam curtir um pouco mais e assistir show de samba em teatro. Eu vou contar aqui uma passagem que foi muito interessante. O lançamento do último trabalho do Casuarina, eu fui assistir, que, enfim, amo todos vocês, sim, com você sim, ou sem você, sim. Amo todos. E eu fui assistir, aí eu sentei, aí chegou um rapaz com 2 meninas. Aí a menina, poxa, mas assistiu o show do Casuarina sentada? Aí o cara falou assim, senta aí e cala a boca. Tipo assim. Cara... Aí, quando terminou o show, aí o Gabriel falou, não, gente, quem quiser sambar, vai para os cantos. Não, só não pode atrapalhar, né? Quem pagou o ingresso está na frente. Né? Esse texto é meu, depois eu vou pedir, vou pedir para o Gabriel. Para te dar os direitos. Mas aí, cara, elas ficaram sentadas, aí daqui a pouco elas cantaram tudo, e aí terminou, elas falaram, nossa, que lindo, que eu nunca tinha reparado, sabe? Eu nunca tinha reparado no trabalho que é fazer um show. Claro. Com aquela mesma música que a gente faz na coisa, mas ali no palco as pessoas prestam atenção. E são várias camadas diferentes de percepção. Sim, né? Você cantou a tua música, que você abriu aqui, o musical, que fala do requebro, né? Que como fala com o corpo, a música fala com o corpo, e o quanto isso é libertador também e tal. Essa é uma camada Sim. Uma camada de apreensão daquilo, né? Então você vai num samba, uma roda de samba fervendo, assim, o teu corpo ele fala. Certo. Ele fala junto. Naturalmente, ele fala tão alto que a tua percepção, a minúcia da letra, a sintonia fina, ela está num outro lugar. Ela tá ali, de alguma forma, subjugada por esse grito corporal, sim, físico, sim. que a gente tem, e que também aliás, é quase síntese do que é o samba, né? O samba é essa relação, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a oportunidade, eu entendo o que você diz, porque você tem a oportunidade de ver num teatro, em que aí sim você está voluntariamente suprimindo essa voz do corpo, essa voz para você ter aguçar a tua percepção fina sobre a letra, sobre a melodia, sobre o arranjo. Sobre a destreza dos músicos que estão tocando, aquele som mais apurado. São coisas complementares, né? São camadas diferentes que são lindas, todas as formas são lindas. É verdade. Mas eu faço bailão, sou bom do bailão, sei. Gente. E danço também, canto e danço. Dá uma canja pra gente. Canta um samba de bailão pra gente aí, vai. Caramba. E agora? Peraí. Canta comigo, hein? Peraí. Se eu souber. Deixa eu ver um samba de bailão aqui. Não, nem é samba de bailão, fazer um samba que no bailão vai. E no teatro vai também. Vai também. É água no mar, é maré cheia, mareia, todo mundo canta. Mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, mareia, mareia. Conta que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candela alumia pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar. A noite enfeitou as estrelas bordadas de prata, e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um pé de samba
cheio de promessa, era só, era um peito só. Nossa Senhora! Cheio de promessa, era só, era um peito só. Cheio de promessa, era só, era um peito só. Cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou seu amor se fazer de canoeiro? O vento que rola das palmas arrasta o veleiro e leva pro meio das águas. De Iemanjá e o mestre valente vagueia, olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus, meu amor, não me espera, porque eu já vou me embora pro reino que esconde os tesouros de minha senhora. Tia, colares e conchas, pra vida passar e deixa pra olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, yeah. Foi beira-mar, foi beira-mar, yeah. Foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar, foi beira-mar. É água no mar, é água no mar, é mar. Baixa pra nós, gente. É assim que a gente faz no bailão. No bailão a gente ama. Vale. É água no mar, É água no mar. mareia, mareia, mareia e mareia, mareia aqui, mareia, mareia. Bonito. Olha o que precisa para um bailão, ó. Precisa de Nilson Carvalho. Ó, Nilson, é Bom um papo demais. sempre muito bom, viu? Encontrar você, a gente falar sobre isso tudo, sobre esse processo. Muito bom, é muito reconfortante a essa altura também olhar para trás e falar, pô, olha quem estava comigo. Mais importante do que contra quem é a guerra é quem está do teu lado na trincheira, né? Eu falo, pô, olha quem estava comigo nessa trincheira desde sempre. Eu contigo na trincheira, na verdade, Nós né? todos juntos e misturados. E, pô, é uma alegria te receber aqui mais uma vez para dar essa aula pra gente, aula de vida, aula de diplomacia, aula de música, Poxa, dentro dessa primavera da fundição. Floriu aqui conosco. Floriu, gente. Vamos voltar, vamos tocar. Tô doida pra tocar, tô doida pra tocar. Daqui a pouquinho a gente começa, né? Senhoras e Deus senhores, Nilson Carvalho. Obrigado, Nilson. Beijo grande a todos. Da gema, o semente, né? E o empório ali. O empório veio um pouco antes, né? Isso, 95, 94, 95. Quando você vinha? Eu vinha de férias.